Queria participar dessa reunião. Quero lhe cumprimentar pela iniciativa que teve liderando esse movimento que é da sociedade civil, mas é do parlamento também. Então, nós, naturalmente, entendemos a gravidade do problema. Eu, como presidente da Frente em Defesa do Cinema e do Audiovisual, tenho me deparado com muitos desafios na área da cultura. Recentemente, nós tivemos uma grande articulação do parlamento com os trabalhadores da cultura, com os artistas do Brasil, com a sociedade civil, e conseguimos aprovar a Lei Aldir Blanc, que foi tão competentemente relatada por você, com projetos de vários companheiros que têm compromisso com a cultura, e, portanto, o parlamento tem sido um aliado da cultura brasileira, em especial no momento de pandemia, onde a cultura, além dos ataques, além das negligências de que vem sendo objeto, teve agravado esse quadro, porque, naturalmente, todos os efeitos nocivos da pandemia no ambiente da cultura, que já sofre uma mora crônica do Estado brasileiro, evidentemente é um momento que agudiza todas essas dificuldades. Com a Cinemateca não é diferente, né? Não vou aqui também perder tempo em dizer da importância da Cinemateca. Teve um dado que foi dado aqui, que está do ponto de vista do restauro, entre as 5 melhores instituições do mundo no restauro de filmes, do audiovisual, dos registros da memória do audiovisual no mundo inteiro. Então, só esse dado, além do seu acervo extraordinário, além do papel de custodiador da memória do cinema e do audiovisual brasileiro. Acho que isso é aqui um consenso entre todos nós, mas acho que a gente, de fato, deve se concentrar no problema. Todo problema que ele já é crônico, e nós vimos aqui que desde 2013 a Cinemateca passou a ter uma série de problemas, mas tem alguns problemas que estão postos, que foram agora resumidos por você, que são muito graves e que reclamam, portanto, respostas imediatas. É claro que a gente cumprimenta a preocupação demonstrada aqui pelos representantes do secretário Gino e a secretária adjunta Andréa. Então, nós, naturalmente, temos interesse em que essas iniciativas que estão sendo tomadas de contratações emergenciais dos serviços que são essenciais lá, a questão, inclusive, dos seguros contra incêndio e todos os cuidados que nós temos que ter num ambiente que tem uma combustão espontânea pelo material que abriga. Já houve 4 incêndios na história da Cinemateca, mas eu acho que nós temos que ser aqui muito pragmáticos na construção de soluções. Acho que o futuro é algo mais fácil de se resolver. Esse edital que está posto para a contratação de uma nova organização social que possa tocar daqui para frente a Cinemateca é algo que, evidentemente, é necessário, mas nós temos que resolver esse passado, em especial, além de todo o cuidado que nós temos que ter com a preservação desse acervo, a questão dos empregados. Eu acho que eles terem continuado a prestar os seus serviços para além da existência da renovação contratual é uma prova de compromisso com esse patrimônio nacional. E não se deve lhe opor à ideia de que, não tendo contrato, não tem nada a indenizar a essas pessoas. Naturalmente tem soluções jurídicas que são possíveis, e não estamos falando aqui, como disse bem Paulo Teixeira, de reconhecimento de vínculos trabalhistas, que não seria o caso, mas da indenização de serviços que foram prestados e de natureza alimentar, porque essas pessoas estão há 4 meses prestando os seus serviços e, portanto, no meio de uma pandemia, sequer poderiam ter recebido qualquer tipo de auxílio
porque provavelmente se poderia invocar que teriam uma vinculação com a Cinemateca e com a AOS, que lhes coordena os trabalhos. Então, eu acho, Jandira, que nós precisamos realmente tentar, e vejo essa ação civil pública, talvez, como o locus mais adequado para a construção dessas soluções. Se o próprio Ministério Público Federal, e aqui, com todo respeito à minha instituição, porque eu faço parte, estou licenciado já de algum tempo para diversas funções públicas, inclusive agora pela segunda vez do exercício parlamentar, mas não é possível imaginar que o Ministério Público, ao entrar com ação civil pública na defesa de um patrimônio e de um interesse que deveria ser de todo o conjunto da sociedade brasileira, se possa lhe imputar um desvio de finalidade no exercício das suas atribuições. Isso é uma subversão do papel das instituições. É dever do Ministério Público, como é dever do Parlamento, como é dever da própria Advocacia Geral da União, de procurar construir soluções, naturalmente, soluções juridicamente bem construídas, que resistam à ação dos órgãos de controle, mas, evidentemente, que primeiro, há um problema que precisa ser resolvido, e quando se tem boa vontade, é possível, sim, juntamente com o Ministério Público Federal, construir essas soluções. Então, eu queria me incorporar às sugestões aqui dos dois parlamentares que me antecederam, tanto Orlando Silva quanto Paulo Teixeira, de que, de um lado, o Congresso deve cumprir o seu papel e dar uma solução orçamentária, tanto para o passado como para o futuro, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, junto à Comissão Mista de Orçamento, como também, eventualmente, um crédito especial ou extraordinário para honrar esses compromissos. A melhor demonstração da boa vontade do governo é construir para frente, mas também não ignorar um passivo que tem que ser reconhecido, porque se é verdade que o Ministério do Turismo só agora recebeu a regulamentação, a transferência da área operacional da Secretaria de Audiovisual e da transferência dessa responsabilidade, o governo que aí está desde o dia 1º de janeiro de 2019, portanto, tem uma responsabilidade objetiva. E, ao ter uma responsabilidade objetiva com isso, naturalmente se expõe na eventual... se descuida dessa responsabilidade, isso também tem consequências para todos nós, do ponto de vista do compromisso, da cidadania. Então, eu queria sugerir que nós pudéssemos desdobrar essa reunião, acho ela muito importante para fazer esse diagnóstico amplo dos problemas, mas que nós pudéssemos desdobrá-la numa reunião de trabalho, onde a gente pudesse pensar objetivamente quais são os problemas que estão postos aqui e qual a maneira de solucioná-los. Eu vejo que a condução dessas soluções para dar conforto, inclusive, aos gestores que estão adstritos à legalidade, a todos os regramentos que há da sua ação administrativa. Por isso, eu penso que um entendimento, até uma transação no âmbito dessa ação civil pública poderia construir as soluções necessárias, que, do ponto de vista da repercussão orçamentária, o Congresso poderia ter aí o exercício do seu papel, dando as condições para isso, e, objetivamente, a gente poder construir, com o apoio do Ministério Público, e como se trata de uma demanda que está em juízo, com a chancela judicial para dar conforto a tudo isso, a todos os atos que sejam, mas que eu acho indispensáveis, que possam honrar esses compromissos para trás, com foco muito grande em tudo aquilo que diz respeito ao cuidado com as pessoas. Essas são pessoas que se dedicaram à preservação. É claro que a futura instituição vai avaliar a possibilidade de manutenção, se houver conveniência administrativa nisso, mas nós estamos falando daquilo que está para trás. Não é razoável pensar que esses trabalhadores possam, durante 4 meses, ficar sem o recebimento da sua remuneração pelo seu trabalho, pela sua sobrevivência, e não ter nenhuma expectativa concreta de resolução dessa situação. Porque, se a gente não colocar isso como algo central, isso vai se arrastar, principalmente à luz dessa compreensão de que
Isso é algo que não tinha cobertura contratual, tanto faz se houve renovação ou rescisão, né? É óbvio que tem um problema que pode ser, isso não é nenhuma novidade no direito administrativo, você fazer um termo de ajuste que possa indenizar serviços prestados sob pena de enriquecimento sem causa da União, que contou com essa força de trabalho e vai ter essa força de trabalho sem indenizar as pessoas. Então, de um lado, isso, as soluções técnicas são possíveis de ser construídas, como disse bem Paulo Teixeira aqui, e acho que isso sendo feito no âmbito do Ministério Público Federal, com a chancela judicial, dá o conforto que todo gestor precisa para tomar decisões que fogem ao escopo ordinário. Nós não estamos falando aqui de uma rotina na administração pública, é algo que foi degringolando e que chegamos aqui há 6 meses, há 7 meses que houve o vencimento de um contrato e não dá para imaginar que essas soluções devam se demorar. Então, eu quero me colocar aqui à disposição. Sei que os companheiros, todos que estão aqui, estão por um nível de comprometimento e de compromisso com a defesa da Cinemateca e, portanto, eu quero renovar esse compromisso e me colocar à disposição para participar de reuniões, de conversas que possam tentar encontrar. Não estou dizendo que isso é simples, estou dizendo que isso é possível. E como estamos diante de uma crise grave que coloca em risco um patrimônio como a Cinemateca, que tem que ter o engenho, a dedicação, de forma absolutamente com a compreensão da urgência, porque se a gente não tiver essa compreensão, os problemas vão se agravar, coloca em risco a sobrevivência dessas famílias, mas também, fundamentalmente, aquilo que representa a Cinemateca como repositório, como guardião da memória do cinema e do audiovisual brasileiro, e a história não nos perdoará se a gente rapidamente não construir soluções que são difíceis, mas são possíveis e, portanto, deve exigir de nós dedicação, concentração, compromisso, envolvimento e, claro, ir trocando impressões. Mas eu vejo como perfeitamente possível e quero aqui, renovando os cumprimentos à Jandira, cumprimentar os parlamentares que participaram, já falei, Paulo Teixeira, Orlando, Marcelo Calero, minha querida amiga Litz da Mata, Érica Cocai, os parlamentares de São Paulo, Nataline e o deputado Carlos Gianazzi, todos os cineastas e amigos da Cinemateca que, participando dessa reunião, deram uma demonstração de amor a esse patrimônio do Brasil. Desculpe a extensão, falei mais do que deveria, mas terminei sem controlar o tempo, mas era isso que eu gostaria de colocar.